Fala pessoal, bem-vindos a mais um Bicast. Estamos aqui eu e a Fer. Dá um oi, Fer. Isso aí, estamos aqui novamente. Para falar de um tema muito interessante, muito importante, que, sendo bem sincero, eu demorei para dar a relevância para esse tema, o tanto que ela merece. E lembrando também que esse podcast a gente faz ele pro corretor, pro vendedor de imóveis, para quem é apaixonado pelo mercado imobiliário, para ter bons insights aqui, para construir novas vendas, para construir uma carreira de sucesso nesse mercado tão importante para a nossa sociedade. E a gente tenta trazer temas aqui que façam sentido nessa construção, né? Que amanhã mesmo você tenha bons insights para tratar com o seu cliente, para tratar com o seu time, né? Para conseguir novas vendas e conseguir cada vez mais alavancar os resultados que você almeja. Então a gente trouxe aqui um tema de extrema importância, como eu disse agora há pouco, a gente não dava a importância que esse tema merecia há muito pouco tempo atrás. E hoje a gente vai falar sobre branding, né, Fer? Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou fã, já sou da área e sou fã principalmente deles, né? Isso aí. E a gente está aqui hoje com o nosso convidado especial, o Alexandre Nami. Oi, boa noite. O Alexandre, eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a empresa, hoje também a Brandigno, que é uma empresa que ganhou uma relevância gigante no nosso mercado regional e nacional. A gente vai pedir também para contar um pouquinho dessa história. Mas começando, Ale, vamos abrir a conversa aqui. Se você puder explicar um pouquinho como que você construiu a sua carreira até aqui, como que você chegou no dia de hoje, né, com a Brandigno aí, com muito sucesso. Conta aí, como é que foi? Obrigado, Evandro. Obrigado, Fer, pelo convite. Bicast participando. Muito legal a iniciativa de vocês. Muito legal falar dessa maneira mais descontraída, dessa maneira mais criativa com o corretor e com o mercado, né? Não é aquele papo engessado, né? Aquele papo limitado. E é muito legal para todo mundo conhecer um pouco mais do que é o branding, o marketing, né? E como que isso se relaciona com o mercado. Eu comecei, na verdade, na área de publicidade e propaganda. Eu fiz a faculdade, na época, aliás, eu primeiro prestei o vestibular para design, né, mas o curso na época só tinha o design de produto, que ele conversa também bastante com o design gráfico, mas não é a mesma coisa. E aí eu acabei seguindo o caminho de publicidade e foi lá, inclusive, que eu conheci meu sócio, seu irmão, e até hoje a gente está juntos aí nessa jornada que é a Brandigno. E aí a gente começou, de fato, a fazer tudo isso sem saber o que estava de fato, o nome, sem dar nome para o que a gente estava fazendo, mas a gente já sabia aonde a gente queria chegar com a publicidade. A gente formou juntos e fomos trabalhar numa agência de propaganda aqui de Maringá, que na época também ela tinha muita relevância, teve muitos trabalhos, foi eleita a agência do ano, que foi a Jump. Bastante gente deve conhecer a Jump, que a gente é grato até hoje, e de lá a gente traçou uma linha de trabalho, né, uma maneira de pensar, e começou a entender o que a gente queria fazer, mas que ainda não tinha um nome muito difundido aqui, que era a parte de branding, a parte de design. Era uma parte que ainda não estava muito clara para as pessoas, né, o que era o comum na época. Os anúncios de outdoor, né? Fazer a mídia impressa, jornal, revista. Os tradicionais, né? Os tradicionais, TV, que todo mundo conhece. E aí isso foi evoluindo, né? Os multicanais, os multimeios, com o avanço da internet. É muito louco pensar que há um ano atrás, por exemplo, não tinha WhatsApp, ou se tinha, estava no início ainda, não tinha esse campo que tem hoje, né, de todo mundo fazer tudo por lá. Você quer falar com alguém, você quer enviar um arquivo, você quer mandar um áudio. Inclusive, essa semana saiu a ferramenta para anúncio no WhatsApp. Exato. Hoje é possível você até fazer um pagamento, né? Eu nunca usei ainda aquela função de você pagar alguém, né? Verdade, tem essa também. E aí a gente começou a fazer coisas fora da caixa.
a entender esses multimeios, multicanais e entender como que era o nome disso, que é o branding, né? E aí que veio a vontade. Eu fiquei 4 anos na Jump, depois eu saí para trabalhar como freela, meio que tirei um ano meio que sabático, consegui colocar minhas ideias para funcionar, testar coisas novas, inclusive uma das ideias que eu incubei na época com o meu irmão, o Pedro, foi uma marca de camisetas, a Idol, que rendeu o nosso primeiro prêmio internacional, que foi inclusive, a gente foi ao escritório depois com a brand mais novo do Paraná a ganhar um IFE, né, que é uma premiação extremamente importante, é considerado o Oscar do design mundial, é uma premiação que acontece na Alemanha, e aí a gente ganhou com essa ideia. Então, você vê o valor também de incubar ideias desde cedo, né? E você acreditar, de fato, nessas ideias, que foi uma ideia que eu estava ali num ano de experimentação mesmo. E depois desse ano, eu chamei o Thiago, falei, cara, vamos abrir o nosso escritório? Nosso escritório, na época, eu não sabia que isso eu chamava de marcas, de design, né? E aí a gente começou, desbravou ali, foi abrindo o caminho, as pessoas foram entendendo, no começo era um trabalho 90% didático mesmo, de fazer as pessoas entenderem a diferença de você fazer um anúncio ou criar uma marca, porque no começo também, que é engraçado que a gente sempre gosta de contar, tinha muito disso, o cara fechava na agência ou na gráfica um anúncio, ele ganhava, às vezes ele não tinha marca, não, eu te dou um logo, né? E aí isso era muito difundido e pouco sabido da importância de a diferença de você ter um logo ou você ter uma marca, né? De você construir, de fato, uma marca e não ter só um logotipo ali, um nome para a sua empresa. E aí a gente começou essa trajetória com a Brandigno e hoje já estamos aí completando de escritório 9 anos e pouquinho, e de carreira mesmo, desde a época da Jump, dos freelas, mais de 15 anos. Olha muito só. Massa. Olê, e assim, até para trazer um pouquinho de introdução ao tema, né? Você falou bastante da sua construção e também um pouquinho dos prêmios que vocês ganharam, né? Mas eu aposto que tem uma galera assim, curiosa para entender o que de fato é branding, sabe? Porque assim, eu confesso que quando começou lá, 7 anos atrás, lá na Bravo, tudo, eu ainda estava começando minha carreira como empresário e eu não entendia exatamente a importância, né, desse tema. Tive a sorte de ter um irmão que era dedicado já nesse assunto e me orientou logo cedo, né? Mas eu ainda demorei para perceber o valor de fato que isso teria no nosso negócio. E fui relutante muitas vezes até sendo bem transparente, assim, né? Pagar 5 vezes a mais do que vamos dizer, um trabalho convencional, né? E assim, tenta explicar aí com as suas palavras, do tempo que você quiser também, o que você entende como branding, assim, que é tão diferente de uma simples logo. Vamos colocar esses dois mundos assim, né? Que o cara dava como brinde ali, né? Exato. Que você vai fazer sei lá, um folder, ele te coloca uma logo lá, na gráfica mesmo, né? Que você consegue passar pro pessoal de diferença dessas duas coisas? Legal. Antes de mais nada, aqui que é legal traçar uma associação. Branding, antes de mais nada, é algo que vocês conhecem bastante também e que vocês difundem bastante nos empreendimentos de vocês. Branding é investimento. Então começa aí a diferença entre você fazer um logotipo, né? Você um símbolo gráfico para sua marca, ou você construir uma marca, né? Porque o branding ele é muito mais do que você ter imagem gráfica. É você fazer a construção de valor da sua marca, né? São todos os pontos de contato dela. Então quando você vê, por exemplo, um símbolo, ele é a ponta do iceberg, né? Abaixo dele, você tem a construção que foi preciso para chegar nesse símbolo. Então, você tem valores, né? O que a gente chama de definição de valor, que são as palavras que vão, os valores que vão guiar essa marca, né? O tom de voz, como que essa marca vai se conversar, né? Como que ela vai se comunicar, como ela vai conversar com as pessoas e com o público dela.
Aí você tem cores, você tem, além de identidade verbal, a identidade visual, você tem todos os outros pontos de contato. Você tem identidade sensorial, né? Então você tem identidade sonora, olfativa, você tem várias coisas que circundam essa marca. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de uma marca conhecida, uma Coca-Cola da vida, instintivamente, e isso você pode ter certeza, convicção de que quando você fala Coca-Cola, a mente já pisca um vermelho. Todo mundo já lembra de vermelho, porque isso foi construído ao longo dos anos. É muito fácil você criar um logotipo e escolher a cor vermelha. Agora, você construir valor e atribuir uma cor, que é uma cor comum, é uma cor que várias marcas utilizam, mas atribuir com força para ela, para si mesmo, isso é muito difícil. Isso é muito valioso. E isso leva anos. Por isso que é investimento. Por isso que é algo que você tem que cultivar, algo que você tem que construir, algo que você tem que trabalhar. E tem que ser consistente, né? Se você for consistente, você fica na cabeça das pessoas. A Coca-Cola, identidade verbal. Quando você fala de Coca-Cola, compartilhe felicidade. Você não precisa falar mais nada. Eles não estão falando nada de refrigerante, de bebida. Mas a felicidade já é uma das palavras da definição de valor da Coca-Cola. Então, você tem muito bem definido aqui. Você não precisa ser especialista em branding. Vamos traçar a definição de valor da Coca. Você tem felicidade, família, momentos, alegria. E aí você lembra de Copa do Mundo, você lembra de Natal. Por quê? Porque eles estão inseridos nesses momentos. Não é da boca para fora essas palavras. É muito fácil você traçar também 10, 15 palavras. Eu quero isso para minha marca. Mas você tem que, de fato, viver isso, né? Então, o branding envolve tudo isso. É muito mais do que só um logotipo, só uma cor, só uma escrita, uma fonte, só uma forma gráfica. Legal. Até assim, quando você estava falando, estava lembrando, não sei se vai dar para ver com nitidez, mas o logo o da Bravo atual foi a Bragino que fez para nós, né? Eu estava lembrando que eu me incomodava muito com a marca antiga, só que de fato eu não sabia muito bem... o que incomodava? O que incomodava. Para mim era feio, né? E daí, só que eu não entendia todo esse conceito por trás, né? Que, tipo assim, não tinha uma construção de fato naquele logo que a gente apresentava para o mercado antes. Não tinha, por exemplo, um diagnóstico do que a gente estava fazendo no nosso negócio todo dia, que a gente conseguiria transmitir para o cliente ali no simples fato de ele ver a marca, né? De ele olhar, conseguir bater o olho e falar assim, eu entendi, né? E tudo isso, é claro que não é piscou o olho, viu, acabou, né? Que você falou da Coca. É uma construção, é um investimento de anos. Só que começa tudo com um diagnóstico muito preciso daquilo que realmente você precisa transpor para o mercado diante do que você está fazendo dentro de casa, né? E acho que esse que é pelo menos para nós, foi onde ficou o maior valor, sabe? Porque eu queria deixar muito claro, pessoal que está assistindo, que está ouvindo, que a gente negligencia muito, né? Sim. Assim, até pegando um pouquinho, Ale, depois eu vou pedir para você comentar um pouco sobre isso também, mas hoje em dia, as pessoas que não têm tanta, vamos dizer, tanta destreza ou sensibilidade com esse assunto, olham a logo da Bravo e de outras N... que estão perspectivas. De outras N empresas que estão no mercado e vão achar que tudo igual, né? Mas quando começa a olhar daí o dia a dia, a rotina que a gente implementa para transmitir os valores que a nossa empresa está querendo transmitir com essa logo, aí se destaca totalmente. Toma mais corpo, né? Até porque logo bonita, hoje em dia, vamos dizer, com N ferramentas que a gente tem e tudo mais, um monte de empresa consegue fazer. É acessível, qualquer um... Só que conseguir construir o discurso por trás daquela logo já não é tão simples assim. Né? Eu acho que esse que é o grande diferencial. É isso que é a transmissão de valor principal, né, do trabalho de vocês, que eu acho que é interessante. Então, quando o pessoal vai lá falar, o meu amigo vai fazer para mim, né? Ele vai cobrar R$200 e vai fazer para mim, daí eu vou pôr no meu site. Esquece que tem todo um universo de convencimento e o mercado é rígido, é rigoroso, é exigente, que você não vai transpor essa barreira se você não fizer um trabalho bem feito, né?
E esse trabalho bem feito consome horas. E horas é dinheiro, né? Cada hora trabalhada é dinheiro. Então, acho que é legal esse papo justamente para abrir o olho do corretor também, sabe? Não é só ir na agência lá, vamos dizer, do amigo do amigo do amigo e virar, o cara cobra baratinho, vai lá e faz com ele, que vai resolver seu problema. Talvez aí comece um problema. Porque quando você tem que mudar daí, né, pegar de uma coisa mal construída para construir uma coisa que aí sim você vai tentar construir valor, é muito mais difícil. Sim. Né? Começar certo é bem mais fácil, né, Lê? É até legal isso que você fala, porque a gente consegue traçar outro paralelo. A diferença entre investimento e economia. Né? Às vezes você, aqui tá baratinho, papum, para resolver. É igual um apartamento. Se você vai comprar um apartamento, às vezes, barato, ou de uma construtora que você não conhece, olha a dor de cabeça que você pode ter, o pepino que você pode ter. E quando você vai comprar de uma construtora, eu tô vendo que tem qualidade e os caras sabem o que eles estão fazendo, é um investimento, porque aquele imóvel vai valorizar, aquilo ali vai te render frutos mais para frente. Pode ser que você pague um pouco mais caro agora, né? Mas você não está pagando mais caro, você está investindo, né? E a gente, como você falou, a gente negligencia isso muitas vezes. Né? A gente pensa, mas principalmente, uma coisa que acontece bastante com a gente, se o cliente, o empreendedor, ele tem uma empresa ali que ele está ganhando dinheiro. Então ele fala, eu estou ganhando dinheiro, não preciso. Mas é aí que ele se engana, é aí que ele mais precisa se ajustar, se profissionalizar e para dar aquele boost, para dar aquela impulsionada, né? Até porque, geralmente, no momento que mais você está ganhando dinheiro, você está cego para o momento que vai te deixar em crise. Exato. A gente fala isso de coração aberto, porque geralmente, eu já passei por isso, né? Quando você está lá, você fala, tá tudo certo, tá entrando dinheiro tranquilo, tal, você baixa a guarda. E você não se prepara para o próximo passo. Então, é justamente isso, né? Não significa que hoje está dando certo e vai dar certo para sempre. Exato. Não só, eu tô falando da Brava, você tem que se antecipar, né? Exato. Antecipar os movimentos. E quando a gente olha mundo afora, isso aconteceu diversas vezes, né, Lê? Eu acho que isso é importante ressaltar também. Então, sempre, assim, talvez a conscientização também não é só de fazer um trabalho legal inicial. É sempre estar cuidando da manutenção disso ao longo do tempo. Exato. Né? Isso daí, a gente costuma sempre dizer que o branding, ele tem começo e meio, mas ele não tem fim. Vocês mesmo, olha que legal o relacionamento que a gente tem. A gente começou no início com um objetivo. A demanda inicial era a gente ressignificar aquele logotipo, que eu lembro até hoje, que era o capacete do espartano, o nome Bravo. Então, se tinha dois elementos ali muito agressivos, muito impositivos. O capacete do espartano, o nome que já é um nome forte, Bravo. Como a gente podia trazer isso mais próximo do consumidor e conversar melhor, evoluir essa marca. E aí, com o passar dos anos, olha a quantidade de marcas que vocês têm abaixo desse guarda-chuva. Né? Olha o que se tornou Bravo. Olha o significado disso para se tornar um bi, que agora é um produto excelente, um produto de potencial gigantesco, e olha os outros planos que a gente está traçando daqui para frente. Então, isso é muito poderoso. Isso é muito... É aquilo que eu estava falando da ponta do iceberg. Né? A gente consegue investir nisso durante os anos e ir antecipando momentos, né? E antecipando períodos. E aí, quando a gente olha o que aconteceu esses últimos tempos, de pandemia, de muita gente que quebrou ou que quase quebrou, teve gente que conseguiu escapar dessa, teve gente que conseguiu antecipar alguns passos e teve gente que está conseguindo se reerguer. E está conseguindo sim através de ferramentas como branding, como marketing, como digital. Então, isso é muito poderoso hoje. Isso tem um poder transformador enorme, né? E eu achei legal até que você falou, Lê, sobre conversar, né, a marca conversar com o público, assim. E é justamente trazer esses valores, né? Tudo que vem por trás da marca, né, do logo, tudo está representado ali, humaniza o negócio, né? E a gente fala, né, sobre humanizar em qualquer frente, né? Humanizar o atendimento, enfim. E hoje, principalmente, né, o corretor, né, para diversas pessoas aí do mercado,
também existe a marca pessoal, né? E isso é muito importante porque humaniza também. O cara traz, né, características dele para a marca dele, ele também fortalece isso no relacionamento com o cliente, né? Sim. Então, hoje, além, né, o corretor pode estar trabalhando, enfim, para uma imobiliária, para qualquer lugar, existe a marca da imobiliária, existe a marca, né, da empresa que ele está trabalhando, mas ele também tem a marca dele e isso traz diversos benefícios, né? Não, olha que interessante isso que você falou. O momento que a gente vive hoje, a gente estava conversando esses tempos atrás lá na escritório. A gente vive de tempos em tempos ondas, né? Tendências, momentos. Eu enxergo tranquilamente que a gente está passando por um momento, uma onda, que está voltando à pessoalidade. Está voltando àquela questão da indicação, de você confiar, de você ter um endosso por trás. Hoje, a gente passou por uma época que as marcas eram grandes corporações e era legal você ter aquelas mega fachadas e aqueles escritórios gigantescos, aquela coisa fria, era até elegante aquele negócio de, eu não consigo falar com o CEO, eu preciso marcar. Hoje não, é o contrário. Hoje é legal você conseguir ter acesso. A gente está aqui fazendo um podcast com pessoas centrais, pessoas-chave de uma empresa. E aí você consegue conectar, trazer mais próximo. E as pessoas que hoje não têm grandes corporações, elas têm que se entender e se enxergar como marcas, igual você falou. Por quê? Porque é a confiança, só que também é uma relação de troca, uma relação de consumo. Não adianta a gente ser hipócrita, né? Ninguém vai contratar um corretor porque ele é o amigo ou esse cara é legal. Não só isso. Mas tem uma relação de confiança, tem que ter uma marca por trás, tem uma bagagem, né? E quanto mais cedo as pessoas entenderem isso e se profissionalizarem a esse nível, mas não no nível de tornar fria a imagem, mas sim conseguir conciliar a pessoalidade com imagem profissional, melhor, mais resultados elas vão obter, né? Sim. Olha, até vou... Pegando todo esse contexto que você falou, tentar trazer um relato real, né? Um caso real. Vou usar da Bravo porque a gente é cliente e não tenho nem receio, nem pudor nenhum de falar isso, né? Cliente e fã, né? Mas quando a gente fez nosso rebrand lá em 2015, a gente faturava cerca de 127 mil no ano. Daí naquela época a gente aproveitou e fez uma remodelagem do nosso plano de negócio. Já veio conjunto com o brand. No ano seguinte a gente faturou 700 mil. Né? Vale. Então quase 5 vezes. 5 né? vezes mais. No outro ano a gente faturou 1,4. E daí a gente foi crescente até ano passado, que a gente faturou quase 4, né? Quase 4 milhões. Isso veio toda essa construção há algum tempo. E ano passado, a gente assim, na incorporação imobiliária tem um negócio meio interessante, que não é diferente da maioria das indústrias, não é que você vendeu, você faturou, né? Quando você vende um apartamento, na verdade, você adquiriu uma dívida, né? O cliente está te dando um dinheiro para você construir para ele. Quando você construir, você Exato. começa a faturar, né? Então, a gente faturou 4 milhões, só que a gente vendeu 14 milhões em imóveis, né? E daí esse faturamento vai caindo no nosso balanço ao longo do tempo. Estou falando aqui faturamento contábil, né? Uhum. E olha que interessante, esse ano a gente não sabe ainda, porque ainda não fechou o balanço, a gente tinha uma ideia, mas ainda vou guardar para quando fechar o ano, né? Só que hoje a gente vendeu 50 milhões em imóveis, esse ano. Olha só. Então, ano passado a gente vendeu 13, quase 14, eu não vou lembrar o número exato. E faturou 4 milhões daí no balanço. Esse ano a gente pulou para 50 milhões. Então, assim, quase 5 vezes de novo, né? Lá do início, quando a gente fez o rebrand, foi nessa base também. Então, e a gente sempre, junto com vocês, né, esteve muito preocupados, né, em fazer essa construção. Ter esse contato com o cliente da forma mais adequada. E eu lembro bem, assim, não só lá da primeira vez que a gente fez, quanto das outras tantas vezes que a gente criou outras marcas, como o Bcash aqui, né, que a gente tá vendo aqui na tela. Se der para pôr ali, Fer. Filho mais novo do Bi. Isso.
que é legal? A gente foi criando, né, contextos para o negócio que a gente estava expandindo, todo interconectado, né? Então, se a gente pegar só o BI, né, que é o name aqui do nosso portfólio, ele surgiu de um brainstorming, justamente pensando em como transmitir o que a gente queria para o nosso cliente, que era que ele conseguisse ver valor no imóvel de uma forma que ele conseguisse sentir mais do que realmente querer o bem, ele ser mais do que ter, né? E ao mesmo tempo conectar com todo o universo que a gente já tinha criado, que era da Bravo, e engenharia, ousadia, voracidade, né? Aquele negócio todo do BIM e tudo mais da tecnologia que a gente estava implementando. E daí veio o BI, que também é de Bravo Engenharia, também é de Bravo Empreendimentos, né? Então, tudo isso a gente foi construindo ao longo do tempo. E a gente, vamos dizer, em nenhum momento a gente deixou de usar vocês como consultores, sabe? Então, acho que isso é legal mostrar para o pessoal também, que da mesma forma que tem o advogado, que muitas vezes você casa com o advogado praticamente, sim, porque ele vai te ajudar em um monte de coisa, vai ser de sua confiança, e você vai, sempre que tiver um problema, vai recorrer a ele, né? Você vai ter o contador também, né? E vai ter o cara do branding, que vai precisar estar com você ali. Exato. Porque tudo isso constrói o universo institucional, né? Que é aquilo que... É a sua empresa, é a pessoa da sua empresa. Não é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é construída de bons processos de governança e um bom branding, né? Que faz parte da governança cooperativa, faz parte da comunicação. Exato. E muitas vezes a gente se preocupa também muito no go-to-market, né? Naquilo que a gente leva para fora. Só que a gente, na Bravo, sempre teve uma preocupação muito grande também no endomarketing. Aquilo que a gente leva para dentro, sabe? Tem que ter consistência no discurso. Não pode ser um negócio assim, a gente fala para o cliente que é assim, mas aqui dentro a gente não é assim, não. Tem que ser um negócio que a gente realmente consiga ser 360. Né? Então, estou querendo, nesse relato todo, transmitir para o pessoal que está ouvindo a importância desse negócio, sabe? Porque se a contabilidade é a perninha da empresa que faz ela andar, né? O advogado são os braços, né? O jurídico são os braços ali para conseguir fazer ela ter ali os movimentos, né? O brand é o coração, é tudo que faz tudo isso funcionar, sabe? Exato. E é o que faz a empresa vender mais, vamos dizer assim. Né? Você falou um negócio muito legal, começa de dentro para fora. O trabalho de branding, o importante é ter essa consciência, ele começa de dentro para fora. Não adianta nada você construir uma bela imagem de branding que funciona lá para fora, mas para dentro não funciona. Que na verdade não é verdadeira. Então quando a gente fala ser ao invés de ter, é uma coisa que diz muito respeito ao core de vocês. Foi uma coisa que foi muito... Nós todos fomos muito felizes em encontrar isso e de fato viver isso. Porque ele é o gancho, né? Ele é a essência mesmo, de valorizar o ser ao invés de ter. E como? E a gente vê isso na prática, a gente vê nos empreendimentos, nas práticas de vocês, a gente vê isso na imagem corporativa, institucional. Então, isso é importante, você, de fato, viver o branding que você quer divulgar para as outras pessoas. Eu até queria aproveitar para trazer uma pauta aqui, Ale. Por exemplo, né, se um corretor lá atrás já produziu uma marca ali, já produziu o branding dele, às vezes do amigo lá que a gente estava comentando, né, ali meio fundo de quintal, e agora já, né, abriu os olhos, quer investir nisso e quer fazer um rebranding. Hoje, como que seria esse processo para ele? Né? Mas eu já tenho aquela minha marca, eu já sou apegado a ela, mas eu queria modificar, né? Agora, de fato, fazer, né, um negócio muito bem desenvolvido. Qual que é o obstáculo para isso? Ou abre a cabeça, faz mesmo? O que você dá de dica aí, pessoal, em relação a isso? Esse é um dos principais receios que a gente encontra lá. A pessoa que já tem, e principalmente, igual eu falei, se ela está ganhando dinheiro, se ela está crescendo. Fala, pô, mas por que eu vou mexer? E se eu mexer e der zebra? E se eu mexer e eu tiver o efeito contrário? Isso acontece. Só que é igual o exemplo que eu dei também das construtoras. Tem construtoras e construtoras. Tem escritórios e escritórios. Então, o mais importante é você procurar um escritório que sabe o que está fazendo, né? Que tem experiência, que tem certificação. A certificação, no caso dos escritórios, são as premiações, né? Que atestam a qualidade disso, né? Dos trabalhos e os resultados também. Os cases, né? Os cases. Então, esse trabalho todo, para começar, ele nunca é feito assim do dia para a noite,
ou ele é feito ali, pô, ela tá feia, vamos deixar ela bonita. Ele é sempre analisado, né? O que a gente precisa mudar, se precisa mudar e qual o nível. Né? A gente sempre costuma dizer se a pessoa precisa de uma evolução ou de uma revolução na marca dela. Né? No caso da Bravo, foi uma revolução. Tanto que, na apresentação, o que mais acontece? Apresentação de revoluções. Gera choque nas pessoas, porque é radical, é o novo. O ser humano age assim em relação ao novo, né? E aí isso, igual o Evandro falou, isso vai sendo absorvido, isso vai sendo digerido até o momento da virada da chave, que você entende isso e você meio que se vicia nisso, porque você sabe que você, eu posso ter um crescimento em progressão aritmética ou geométrica. Vai depender das estratégias que eu traço. E o crescimento da Bravo, por exemplo, foi em proporção geométrica. Então, assim, é algo fabuloso, é algo incrível. Se você tem a parte do branding bem definida, tem a parte da cultura interna bem definida e tem os seus produtos, suas práticas, serviços bem definidos. É a mistura perfeita, né? E até um grande case, né? Perguntar para o Evandro, você consegue imaginar a Bravo hoje faturando o que fatura com aquele mesmo logo lá de antigamente? Não casa, né? Assim, acho que até a gente não teria... acho que é uma questão de plano de negócio, sabe? Quando a gente começa a ver a desconexão entre o que você está transmitindo para o mercado e o que você está fazendo. O que você está fazendo. Então, não diria nem que é uma questão de rebranding, é de reinvenção mesmo, sabe? E começa, como a Ale falou, eu também tinha comentado, de dentro para fora. Então, como que a gente vai seguir com uma marca que não era conectada com o que a gente está fazendo? Né? E daí esse eu acho que é o receio de muitos empresários. Né? Vou mudar, é o que todo mundo me conhece, tudo. Muitas vezes, se não está conectado com o seu core, não está conectado com aquilo que o cliente percebe de valor, e isso muitas vezes é feito com pesquisa, e não precisa pagar uma pesquisa, muitas vezes é se ligar para os 10 clientes mesmo, perguntar tal, o que mais encanta, o que mais faz o cliente comprar sempre e tudo. Às vezes não é a marca, sabe? Às vezes é você, é o empreendedor, Às vezes é o produto que você vende. Então, você tem que começar a conectar as coisas, porque a marca, daí se você, claro, depende muito também do seu plano de negócio de novo, mas se você quer que seja uma marca perene, que seja não só perene, mas também grandiosa o suficiente para o empresário ser só uma peça do jogo, né? Uma peça do xadrez, não ser o ponto mais importante, Exato. que é daí também o que a gente sempre buscou, né? Você tem que colocar isso na sua identidade. Tem que colocar isso para fora. É o posicionamento, né? Que a gente falou agora há pouco. Exato. Então, acho que isso são coisas legais. Então, assim, corretor, geralmente, ele pode, sim, ter o sonho de ter uma imobiliária e ter várias pessoas lá dentro trabalhando com ele, e ele ser o gestor, ser o líder, ser que coloca tudo aquilo de pé, ou ele pode querer ser um bom corretor, vamos dizer, de carreira solo, e precisa construir uma marca muito forte, pessoal e profissional. Né? E pode ser muitas vezes o nome dele, o branding dele. Né? Pode ser, funciona também. Só que daí você tem que definir o seu plano de negócio. Não é só fazer uma logo na gráfica. Né? Tem que sentar, fazer um diagnóstico, depois propor um prognóstico, ver se aquilo está batendo, se fez sentido. Não, fez sentido, beleza. Aí sim, vamos aí começar a construir de fato um coração para a empresa. Né? E não só um negócio que é bonito, que os outros veem e não veem muito sentido. Né? Cara, ainda mais no ramo do corretor, no ramo dos imóveis, o relacionamento ele é vital. Em todo campo ele é uma peça importante, mas eu enxergo que no campo de vocês é uma peça que ela é vital. Ela é uma das principais, se não a principal peça. Eu comprei uma casa esses tempos atrás e é impressionante o que eu reparei. A quantidade de oferta que você tem hoje, só que também a quantidade de demanda e as informações, as imagens que são transmitidas e como você toma uma decisão, né, no meio de tudo isso. Quem se destaca ali? Quem tem uma imagem bem alinhada, quem tem uma abordagem bem alinhada, porque às vezes... conjunto. É o conjunto. Tem muito imóvel que eu fui visitar que estava na mão de mais de um corretor. Só que é impressionante como
na mão de um corretor ele parece um imóvel, na mão de outro corretor ele parece outro. Como mágica, assim, como a maneira do relacionamento inicial até a conclusão. É impressionante como isso tudo conta, como isso tudo muda, assim. Então, no campo de vocês, eu enxergo como talvez o principal ponto, o relacionamento. Sim. Olha, até uma curiosidade, dando um passinho atrás, né, nesse tema. Quando a gente procurou o trabalho de vocês para fazer a marca do nosso primeiro empreendimento vertical, né? A gente tinha acabado de sair de um universo de fazer casas populares, que na época ainda era o programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente fez ali alguns projetos, foi bem bacana, a gente conseguiu um resultado legal lá, só que de fato não era aquilo que a gente queria fazer. Não desmerecendo quem faça, é que não era o nosso planejamento. O nosso planejamento era usar aquele momento para ser ponte para o momento que a gente está agora, né? Sempre foi esse. E quando a gente abordou vocês para fazer a marca lá do Bideodoro, né? A gente tinha vários desafios. Um deles é que a Bravo nunca tinha construído nenhum empreendimento vertical, embora os profissionais sim, né? Os profissionais estavam lá, mas no portfólio da empresa, na pessoa jurídica não. Era um empreendimento baita inovador, né? Porque tudo que a gente queria fazer, tudo que a gente queria desenhar. E a gente tinha todo um contexto de conquistar o público, né? Você consegue lembrar, ou até talvez aí contar de outros casos mais recentes, se você lembrar também, como que foi esse brainstorming? Porque assim, para nós, geralmente, né? Você falou agora há pouco, quando é uma coisa muito de reinvenção, disrupção, radical, a gente fica surpreendido, né? Nós, do nosso lado, a gente ficou bem surpreendido com tudo isso. Então, você lembra como é que foi esse processo de criação? Cara, a gente, de fato, a gente considera lá dentro como um dos cases mais loucos nossos. Porque foi muito legal a questão a série de paradigmas que a gente teve que quebrar ali para conseguir fazer isso ter sucesso, junto com vocês. Porque a ideia, ela chegou muito bem formatada, o plano de vocês, o escopo todo. Só que quem sabia disso? A gente. Vocês, que pode confiar que o negócio é quente, é bem feito, é com quem sabe, mas como falar isso? Tinha muita coisa para falar e, ao mesmo tempo, para quebrar de paradigma. A questão dos termos, né, de certos termos que... Você falar de compartilhado, você falar a questão das configurações, né, tudo muito novo, tudo muito inédito. E tentar transmitir solidez e ao mesmo tempo inovação. Conversar com um público tradicional, mas também querer alcançar aquele público, porque hoje está muito difundido investimento, finanças, hoje cada vez mais a galera jovem se interessa por isso, isso é legal pra caramba. Então, assim, o que a gente colocou, pode parecer algo que é simples falando agora, mas o que a gente colocou como estratégia central, e foi algo que a gente crê que foi crucial para o sucesso. Abraçar isso. Vamos abraçar, de fato, a reação que as pessoas têm de rejeição, de estranhamento com o novo. Porque as pessoas, elas sempre tiveram isso e elas sempre vão ter isso em relação ao novo. Todo mundo, isso é do ser humano. Vê algo novo, se é bom ou se é ruim, ela vai ficar arisca, ela vai se retrair. E cada pessoa tem seu tempo de maturação, tem seu tempo de absorção ali, de reflexão. Então foi a principal estratégia que a gente viu que fazia sentido. Abraçar esse sentimento, entender que isso ia ocorrer, né, que isso ia acontecer, e abraçar isso. E aí o que é extremamente importante nisso? O outro lado, o cliente, quem veio com isso, acreditar nisso 100% até o fim e, de fato, vestir a camisa e abraçar isso também. Porque a gente tem muito cliente que procura a gente, que fala muito, que quer disrupção, que quer ser diferente, que quer fazer de maneira distinta dos outros, só que quando enfrenta esse tipo de rejeição e quando está frente a frente com isso, volta um passo atrás, 2 passos atrás, às vezes até muda um pouco de rumo. E às vezes ele tinha uma baita de uma ideia,
Às vezes ele tinha uma baita de um projeto, só que ele não levou adiante, não acreditou o suficiente pelas reações. Então as reações elas vão existir, elas vão ter. Só que é o que você falou agora há pouco, vai do empreendedor, dele vestir a camisa, acreditar, perseverar, e é lógico, o negócio só vai ter sucesso e vai dar certo se de fato a ideia for boa. Sim, e até isso está muito conectado também, né, Lê, com trabalhar muito bem esse fortalecimento de marca, assim. Então, por exemplo, esse é um ponto, né, do consumidor ali se aproximar com a marca. O que você falou, né, da confiança que você teve lá atrás, quando você teve uma experiência também. Tudo vai na forma, igual você falou, né? Uma imagem muito, né? Tinha uma bonita e uma que não atraía tanto. Então, também tem todo um fortalecimento de marca que é trabalhado em cima da identidade visual. E isso é muito importante não se perder, né? Vamos usar alta paleta, né? A gente está falando de paleta agora há pouco. Desconectar a paleta, né? Desconectar os ganchos verbais, os elementos que tem ali. Então, é um trabalho que ele não é só executar ali, né? Entregou a marca, pronto, ele continua. São etapas, né? O primeiro ponto é o que você falou. O primeiro ponto é o visual. A gente é muito trabalho de analisar mesmo a cabeça do ser humano. Tanto que tem escritórios de branding que possuem psicólogos lá dentro. E isso é muito legal. A gente já está até estudando essa ideia faz tempo. Legal. Porque a gente conversa, de fato, com algumas pessoas dessas áreas e a gente tenta muito entender como que funciona a nossa cabeça. E aí é isso. É isso que você falou. Primeira coisa que a pessoa se atrai. O visual. Que ser humano que não gosta do bonito. Que ser humano que prefere o feio do que o bonito. Só que daí o feio e o bonito entra também numa discussão muito relativa. Às vezes o que é feito para uns é bonito para outro e vice-versa. E aí, como dosar o diferente, como dosar o disruptor, como conversar, equilibrar uma conversa com um público tradicional e um público inovador. Então isso tudo, primeiro precisa ser entendido, primeiro precisa ser escopado ali numa estratégia, para depois ser transcrito ali em forma verbal e visual. E você estava falando agora há pouco, Evandro, de que a gente começou ali com Minha Casa Minha Vida. Isso tudo envolve também muita mudança de arquitetura de marca, arquitetura de negócio. Então, são várias marcas que a gente tem como exemplo que a gente iniciou um trabalho de diagnóstico e aí apresentou para o cliente que ele precisava de uma mudança de arquitetura de negócio. E isso, de fato, se provou mais para frente. E o cliente que já estava crescendo triplicou, quadruplicou o crescimento dele, porque às vezes ele estava com algumas portas travadas para aquele crescimento. Estou crescendo bastante nessas portas aqui, só que ele não estava enxergando as outras portas ali. E aí, para ele enxergar as outras portas e conseguir assumir essas vias também, ele precisa estar com a comunicação muito bem alinhada, né? Senão também crescer sem rumo e crescer desenfreadamente também não é legal. Você acaba, de fato, lá na frente se perdendo também. Toda uma construção, né? Até uma coisa legal também para falar um pouquinho, Ale, é a importância das cores, sabe? Acho que eu só me toquei disso depois de muito tempo, né? E talvez cortar o caminho do pessoal em relação a isso, né? Vou dar um exemplo aqui do nosso, né? A gente tem aqui um exemplo da marca da Brava Empreendimentos, que ela tem esse... o pessoal vai brigar comigo em casa, mas é azul, tá? Só que ele é um azul esverdeado. Ele tem um pouquinho mais de pigmentação azul do que verde, né? E tecnicamente ele é azul. E foi uma coisa que eu levei no briefing, né? Eu falei assim, a Bravo Engenharia, ela é vermelha, porque tem que transmitir esse lado ousado... quente. Isso, da engenharia, né? De coisas, vamos dizer, grandiosas. E quando a gente quer falar com o comprador de imóvel, a gente quer passar um ar mais de leveza, mais de conforto, né? E daí, na época, eu lembro que a gente chegou na conclusão que o azul seria o melhor caminho para isso. Só que eu nunca esperava uma cor... Daí, como que veio a inovação, né? Uma cor totalmente diferenciada, né? Uma cor única. Não é o azul padrão. Isso. Não é o azul, mas traz a leveza que a gente queria, né? Aquele conforto que a gente queria. E ao mesmo tempo a gente tem aqui a marca do Bcash, que daí já é uma pegada, pouca gente sabe ainda. Eu falei já em mais de um podcast, mas hoje em dia o Brasil é o país que mais vê podcasts no mundo.
Então, se eu não me engano, 37% das pessoas que usam internet no Brasil veem podcast. E a gente sabe que é uma pegada de uma galera mais jovem, né? É claro que tem gente de várias idades ouvindo podcast, mas a grande maioria é um pessoal mais novo, né? Então a gente já traz uma marca mais alegre, até a escrita em caixa baixa, né? Traz isso, a cor, um verde mais... Legal que são elementos que quando eu te conhecia no início, você nem reparava, né? Não, isso aí era meio que assim, é bonito ou é feio, entendeu? Só que a gente já traz essa comunicação, né? Então, assim, a gente derivou, e tudo é do mesmo universo, mas derivou de uma coisa para transmitir conforto, leveza. Não, primeiro, na verdade, uma coisa lá para transmitir ousadia, voracidade e tudo mais, e aquilo que a engenharia pedia na época, para uma coisa que transmitiu leveza, conforto, que era o que a gente precisava naquele momento, para uma marca também que traz aqui o apelo para o jovem, que traz para o contexto da internet e da conectividade das coisas, né? Então, se você puder tentar trazer um pouquinho ali do quão importante é isso, até, assim, cor eu acho uma coisa fenomenal, assim, né? Se a gente olha o verde de uma floresta, né? A gente já sente uma coisa mais leve. Às vezes a gente até tem a percepção que a gente está respirando um ar mais profundo, às vezes nem tá, mas com certeza, por conta de olhar isso. Quando a gente vê o mar, né? Enfim. Tenta explorar um pouquinho esse tema pra gente. A cor, o que é o legal, de novo traçando com a área de vocês. Assim como num ambiente que você entra, e isso a gente tem reparado cada vez mais nas marcas de empreendimentos que a gente pega para fazer, ela tem muita relação com sensação, ela tem muita relação com estado de espírito, ela tem muita relação, inclusive comprovadamente, mais uma vez falando de efeitos psicológicos, ela tem muito a ver com reações comprovadamente reais que são causadas pelas cores nas nossas cabeças, né? Às vezes uma cor ou uma iluminação específica, ela te leva a ficar mais concentrado para estudar, para trabalhar. E isso hoje vocês inclusive aplicam nos empreendimentos BI. Ela nos leva a mudar o estado de espírito, né? Ou estado às vezes de cansaço, né? Ou de euforia. Mexe com o emocional, né? Mexe com o emocional. Então, voltando ao que você falou das diferenças entre as frentes da Bravo. Quando a gente estava falando da construtora, por que a gente fala de cores quentes? Cores quentes geralmente são mais impositivas, né? São cores mais imperativas. Então, tem mais a ver com força, braveza, tem mais a ver com desperta sensações como fome, né? como o próprio calor. E as cores mais frias são cores que são mais relacionadas a tranquilidade, serenidade, confiança, né? São cores muito utilizadas por instituições de ensino, por exemplo. Então, são escolhas que a gente tem caminhos, só que daí a gente pode começar a evoluir esses caminhos, como no caso do azul esverdeado que a gente definiu, né? E depois agora foi evoluindo para as outras submarcas, né? E a gente daí tem um azul esverdeado, então a gente pode já ir por um caminho de uma infinidade de paletas de verde, uma infinidade de paletas de azul. Então, com isso a gente vai abrindo esse leque de arquitetura visual de marca e complementando aquela arquitetura mesmo que eu falei no início, aquele escopo de marcas. E aí, quando a gente olha todas essas marcas lado a lado ou funcionando individualmente, tudo faz sentido, né? Tudo conversa de uma maneira muito mais harmônica. Isso também faz sentido quando a gente está falando de ausência de cor. Por exemplo, a Apple utiliza muito isso. Que hoje nada se cria, tudo se copia. Tem muita marca que já fez isso igual. Só que quando a gente via uma caixinha de celular ou de fone de ouvido, qual que é a primeira marca que a gente lembra quando a gente vê uma caixa branca? É a Apple. Porque a Apple utilizou a ausência de cor para pautar isso nos seus produtos. Quando a Apple fez isso, a maior parte dos produtos, os gadgets, produtos tech, eram caixas cheias de informações,
de efeitos, né? E a Apple foi lá, utilizou o recurso da ausência de cor e do minimalismo para pautar uma imagem muito bem definida. E que hoje bastante gente faz, né? Copia. Tanto que a gente até denomina, né, como a psicologia das cores, né? É a psicologia das cores, total sentido. Olha aí, para ficar de dica aí pro pessoal que está ouvindo, talvez não seja tão simples essa resposta, mas não, vamos por outro caminho. Que cor que, na sua opinião, pela sua experiência, o corretor de imóveis não pode usar na marca dele? Boa pergunta. Sinceramente, nenhuma. Ele depende muito com o alinhamento de propósito. Depende muito com a estratégia. Depende muito com o tipo de produto, o tipo de cliente que ele quer tratar. Na verdade, tem uma resposta para essa pergunta. A cor que ele não pode usar é uma que não se conecte com o seu negócio. Uma escolhida a esmo. A gente tem um exemplo que sempre acontece, que é muito engraçado, só que na verdade na prática é triste. O cara às vezes chega lá falando que ele quer o verde porque ele é palmeirense. Então assim, não mistura preferência pessoal, gosto pessoal. E o seu cliente é o quê, né? Então entendeu? O pensamento é muito mais amplo. Exato, pensa em algo que, lógico, te agrada, mas em algo que vai conversar, vai se comunicar com o seu produto e com o seu cliente. Tentando trazer um pouquinho de insight pessoal, né? Se você vende imóvel industrial, né, você vai lá, lida com empresários que estão buscando espaços para colocar a sua próxima indústria ou alguma coisa, um terreno para construir o seu espaço ali para colocar suas máquinas. Às vezes se conecte a alguma coisa de cor mais quente, né? Mais terrosa. Às vezes, né? Não temos, daí vai muito diagnóstico. Mas pode ser que sim, porque transmite esse ar de força, mais né? Tough, né? Mais... Isso. Coisas mais parrudas, né? Negócios maiores. Só que agora, se você vende sempre o móvel popular, você já pode talvez pensar em cores mais frias, mais conectadas ali com o público. Né? Exato. E, porventura, lógico, volta a falar, tem que fazer um diagnóstico preciso, né? Mais tradicionais, né? Isso. Só que, de fato, não tem cor certa. Vai depender muito do direcionamento, do como você trabalha. Acho que isso é muito importante, né? Uma coisa que daí é gosto do Evandro, né? Não vou falar... não é pelo Alexandre que eu estou falando, nem pela Fer, mas eu não gosto de marca de corretor preto e branco. Porque eu acho que parece que tá carente ou ausente de sentimento aquele negócio, sabe? E daí parece que não conecta. Eu fico um pouco restrito, sabe? Com me relacionar com um corretor que é preto e branco, assim. Então, eu particularmente tenho esse viés. Eu sou um cara muito crítico, então geralmente eu penso essas coisas, né? Mas eu acho que é importante pensar, sabe? Por que preto e branco, sabe? Se você está querendo fazer muitas vezes a venda da vida da pessoa, não tem sentimento nenhum naquele negócio, né? É ausente sentimento. Tenta pensar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes não precisa ser um branco, pode ser um amarelinho quase branco, sabe? Um off-white, mas não branco, sabe? Você vê como tem tudo a ver com percepções pessoais, né? Às vezes você acha que está escolhendo o preto e o branco porque é neutro, vai agradar a todos, mas não é bem assim. Então, fazendo um parênteses com aquilo que eu respondi, é você tentar traçar, né, fazer muito bem esse diagnóstico, traçar um perfil de onde até onde vai o seu público e entender o que melhor se conecta com ele, né, o que melhor vai conversar com todos e cumprir melhor o objetivo. Né? Sim. E, por outro lado, de novo, falando, é opinião pessoal minha, né? Não tem estudo nenhum aqui, é voz da minha cabeça. Só que tem incorporadoras que transmitem o luxo dessa forma, com preto e com branco, né? Geralmente o pessoal chega lá branco, mas... pedindo preto, dourado, prata, porque o senso comum é esse, de que o luxo é preto, prata, dourado, mas tem outras maneiras de se transmitir luxo. Exato.
Tem outras marcas mundiais aí que usam cores vibrantes ou cores totalmente Exato. diferentes de preto para tentar transmitir luxo. E se diferenciam dessa forma. E quem vai construir isso é você mesmo, né? É a própria marca. Quem constrói isso é a marca. Então não tem uma fórmula fixa engessada. Precisa ser dourado e preto. Precisa ser branco e prata. Não. Isso tudo... mesmo porque não depende só da cor. Né? É um conjunto, visualmente falando. Você tem tipografia, você tem cor, você tem formas, você vai trabalhar com formas geométricas ou orgânicas, você vai trabalhar com tipografia corpo alto, corpo baixo, se você vai trabalhar com tipografia fina ou tipografia mais espessa, se você vai trabalhar com símbolo ou só um logotipo tipográfico. Para quem não sabe, logotipo tipográfico é só as letras, né? Uma marca que só possui a escrita. Então, e aí, verbalmente falando, você tem depois o tom de voz, todos os outros pontos. Até mais um casezinho aí da Bravo, né? Mas são detalhes. Na Bravo, a gente tem o hábito de todas as vezes que a gente vai escrever bi ou Bravo, toda fonte maiúscula, né? Exato, até isso. A maneira como se escrever. Isso, até assim, trocando mensagem, né? Às vezes eu me policio, eu escrevo, parece que tá uma coisa errada, sabe? E é posicionamento, Sim. sabe? Então tudo isso faz parte dessa construção. Isso fica. É igual alguém escrever seu nome errado, que alguém te chamar da maneira errada, porque marcas tem que ser tratadas como pessoas, como personalidades, né? Isso mesmo. Exato. Muito show. Olha, a gente tá chegando no final do nosso tempo, infelizmente. Nossa, foi rápido, né? O bate-papo quando é bom. gostoso, passa rapidinho, né? Se você puder dar uma mensagem assim, final, talvez um conselho ou um insight aí que você teve junto com a gente aqui hoje, para o pessoal, para quem tá ouvindo. Você que agora é um recém-papai, né? E não pode demorar muito também, porque se demorar, ela vai ficar chiando lá em casa, sentindo sua falta, né? Daqui a pouco tem que ligar a babá eletrônica pra ver. Aí, ó. Mas vai lá, fica à vontade, o tempo é seu. Eu vou até olhar pra câmera pra dar mais impacto, assim, pra você. Boa. Tudo que a gente falou aqui, o que é mais importante ficar? Não independe de segmento, independe de tipo de negócio. Se você conseguir encontrar a maneira de se conectar com o seu público e, antes disso, se conectar com você mesmo, né, começar de dentro para fora, entender isso, o trabalho ele já tá muito adiantado. Você não vai precisar tanto do escritório de branding para te salvar. O escritório de branding vai ser uma ferramenta, vai ser um aliado para você conseguir aumentar aquela proporção de crescimento que eu falei. O mais importante realmente é isso, você ter essa consciência interna e, uma vez que você tem um produto bom, um serviço bom, um propósito muito bom, que faça muito sentido, você abraçar isso até o final. Você conseguir ter essa consciência de vestir a camisa até o final, de não recuar com reações adversas, porque o novo assusta todo mundo, e você ser fiel, em resumo é isso, ser fiel ao seu propósito. Perfeito. Massa, muito massa. E se o pessoal quiser procurar a Brandigno, como é que eles fazem? Entrem lá para dar uma olhada que é bem visual o nosso trabalho, ele é bem fácil de compreender, de entender. Brandigno.com.br, e a gente também está no Insta, a gente posta bastante cases legais lá. E aí, aquilo que eu falei, entrou em contato lá, a gente responde, conversa e explana melhor tudo que tiver de dúvidas para a gente começar, de repente, uma parceria, um trabalho legal aí de sucesso. Ou também apreciem as marcas da Bravo, né? Entrem também, aí. Deem uma olhada nos bis, nos empreendimentos bis, que vocês vão entender do que a gente está falando. Exato. Só tomem cuidado, tá, pessoal? Que é perigoso vocês quererem ser clientes para sempre. E daí dá muito dinheiro para o Alexandre. Tem esse risco. É um problema, mas é um problema positivo aí, porque vai ajudar bastante. Estamos enfrentando esse problema. Mas também tem o risco de vocês começarem a faturar igual a Bravo, viu? Então, é o ganha-ganha, né? Uma união boa. É isso aí. Valeu, então. Obrigadão, gente. Só esqueci, ó. Curtir, né? Eu ia tomar bronca. Eu já fiz meu jabá, vocês não vão fazer o jabá.
Então, quem tá aí com a gente, gostou desse conteúdo, faz uma gentileza para nós. Curte aí, dá o joinha no YouTube, ou se não você estiver ouvindo em alguma outra rede específica, pode ser Spotify, a gente está colocando também no Deezer, todos os... tudo, onde você estiver aí, dá um curtir, compartilha com as pessoas que você acha que merecem ouvir esse conteúdo que está riquíssimo. E também faça a gentileza para nós de postar aqui o que vocês gostariam de ouvir. Né? Às vezes a gente está passando despercebido aqui, às vezes é uma pergunta para o Alexandre, pode fazer, porque a gente dá um jeito de pegar a resposta com ele lá e responder. A gente responde. Ou se não, outro convidado que vocês acharam interessante trazer para cá, outro tema que a gente pode buscar alguém também para conversar sobre. E compartilhe aí adoidado com o familiar, com os amigos, com os outros corretores que vocês acham que vão vender muito mais depois de ouvir esse podcast aqui. E vamos para a próxima. Toda semana a gente pretende postar mais conteúdo, né, Fer? Isso mesmo. Obrigadão, Ale. Valeu, foi legal demais. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Falou. Foi. Foi. Show? Quanto tempo deu? Muito bom.